dos espetáculos que passou por aqui pela Mostra das Artes Cênicas do Banco do Nordeste Cultural Fortaleza foi Itá. E para falar um pouquinho sobre essa apresentação, a gente está aqui com o Edsel Barbosa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Quero saber o que é que esse espetáculo que traz essa carga, né, muito importante sobre o Cariri ali, sobre os fósseis do Cariri. Como foi esse processo de construção até o espetáculo se montar em si? Então, Itá é da Itá Plataforma, né, que é um coletivo de artistas que criam desde o território do Cariri. E, digamos assim, o insight para a montagem, para a pesquisa do Itá começou no ano de 2017, então já foi bem lá de trás. Quase 10 anos, né? E eu tenho minha primeira formação é História, depois eu fui fazer licenciatura em Teatro. E na História eu sempre me interessei por pesquisar a memória, né? A memória em seus diversos aspectos dispositivos, né? Social, cultural, pessoal. E eu me deparei com uma matéria sobre o tráfico de fósseis e lá tinha um termo que identificava como pescadores de pedras, que são os trabalhadores que trabalham lá nas minas e que também se revezam como agricultores. E aquele nome, aquele termo me chamou a atenção e eu fui pesquisar e descobri um abismo do tráfico de fósseis da bacia do Araripe, né, da região do Cariri cearense, que estão espalhados pelo mundo, traficados. Isso eu puxei muito dados históricos dos anos 80 e 90 que saía carradas, caminhões de fósseis, né? E vale lembrar que os fósseis são patrimônio, né, material da União, então não pertence a ninguém, pertence a todos, né, digamos assim. Só nos últimos 15 anos, mais ou menos, a região do Cariri vem passando por uma transformação de consciência mesmo, de comportamento no sentido da educação patrimonial, a partir do Museu de Paleontologia da cidade de Santana do Cariri. E esse universo todo, né, com fósseis que remontam 110 milhões de anos, importantíssimo para a ciência do mundo todo, né, para pensar os tempos bem antigos, né, despertou, mas principalmente a partir desse lugar da memória, da oralidade, da narrativa dos pescadores de pedras e dos trabalhadores das minas, que aí a gente se deparou com esse paradoxo, digamos assim. Enquanto tem uma parte da comunidade dentro de uma cosmopercepção e de uma cosmopercepção indígena que toma a natureza como parte integral, assim, não está separado da nossa experiência humana, tem o outro lado que é da exploração do extrativismo capitalista, né, predatório, né, que comercializa essa pedra dentro de um esquema de legalidade, mas não deixa de impactar o ambiente, porque as crateras que vão se formando para baixo são absurdas e os rejeitos da exploração dessa pedra também vão criando montanhas. Então, para baixo e para cima, a gente se depara com essa imagem de degradação do meio ambiente. E como é que para vocês trabalharem, trazer até quase que uma denúncia para dentro dessa arte, né, expressando através da arte a importância do olhar para essa situação ali, né? Sim, exato. Quando a gente começou a ir para as pedreiras, mesmo assim, a gente fez experiência de campo, ou como, né, a partir de um método etnográfico, que é de fato vivenciar, construir uma experiência, ser atravessado por aquilo, para que a gente não fique apenas na dimensão de linguagem, né? No caso aqui, linguagem entre a gente brinca no sentido cênico entre performance, teatro e dança, mas aquilo que a gente se deparou de materialidade exigiu da gente de fato um tempo, por isso 17, 18, 19, 20, 21, 22. Óbvio que tivemos aí um corte pandêmico, mas ainda quando liberou na pandemia a gente voltou a visitar e fazer registros.
Então, desse material todo de vivência que a gente fez nas pedreiras, em muitos diálogos, encontros com os trabalhadores das minas, a gente foi para a sala de ensaio e criar camadas a partir de diferentes dispositivos para transformar esse material em dramaturgia cênica, que aí é onde dá no roteiro, que a gente chama um roteiro de ações do espetáculo, que sim, é uma denúncia, né, porque a gente traz a pedra exatamente para despertar essa materialidade, a partir também de uma sensorialidade, né, da presença dela, e tá significa pedra, né, no dialeto indígena. E sim, tem ali poesia, mas tem muita denúncia também. Para quem assistiu o espetáculo e para quem assiste esse espetáculo, qual é, o desejo de vocês que o público, ou a percepção que o público tenha ao sair desse encontro com o Itá? Acho que da minha trajetória, digamos, pessoal, na minha individualidade artística, eu sempre estou cruzando o historiador com o ator, né? Então, eu vou sempre trazer ali uma questão que transcende a própria poética, no sentido de como que, a partir da poesia cênica, a gente incomoda, de certa forma, para fazer pensar. E aí tem diversos pensadores do teatro, como o próprio Brecht, que nos dá essa possibilidade, né, de mexer na audiência, no espectador, de tal maneira que ele saia diferente de como entrou no teatro. Eu acho que o objetivo, dos objetivos, eu diria, do Itá é esse, assim. Obviamente, construir essa paisagem imagética, poética, sensorial, desde o território Cariri, mas também fazer com que esse público que se encontra com a gente no ato cênico repense as questões da exploração colonial capitalista que nós, enquanto, né, eu vou usar até aspas, nós enquanto humanos estamos vivendo, e a gente já tem sentido o colapso da natureza. Então, o que ainda é possível fazer para que a gente continue não mais como está, mas numa relação outra com a natureza. Perfeito. A gente fica muito feliz em ter espetáculos como esse, assim, né, abertos para o público ter esse acesso. A gente viu isso hoje aqui nesse segundo dia de mostra, né, que está só começando. E Edsel, foi um prazer conversar com você agora, saber um pouco desse processo, né, que segue ainda sendo um processo de denúncia, de constante apresentação, né, no sentido mesmo de mostrar, de alertar até. E é isso, assim, a gente deseja muito sucesso para vocês e que a gente consiga fazer mudanças, nem que sejam poucas, né, através das nossas lutas. Muito obrigada, viu? A gente que agradece a Itá Plataforma, e é como você diz, eu endosso que se um espectador dos que estiveram com a gente aqui saírem repensando sobre o patrimônio material e imaterial do nosso país, já valeu a pena, assim, o ato, né, performático, digamos assim, o ato de encontro. Então, muito obrigado. A gente que agradece. Sucesso. Obrigado.